Olá, tudo bem com você? Por aqui Edmar Gomes, para quem ainda não conhece, para você que já está aqui conosco, é uma satisfação muito grande. Estamos aqui trabalhando a todo vapor, levando a mensagem do Evangelho de Jesus para o Brasil, para você e para o mundo. Amém? Hoje nós vamos aprender com base na Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender ali no livro de Atos, né? O livro de Atos é o livro em que continua a história de Jesus, narrada no Evangelho de Lucas, né? Em Atos destacam-se as pessoas de Pedro e Paulo, mas o principal é o Espírito Santo. Amém? Nós podemos compreender esta palavra aqui em Atos capítulo 1, no versículo 8, que assim diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E hoje nós vamos aprender, nesse estudo sobre arrependimento. Amém? Vamos meditar nesta palavra? E eu convido você, independente do seu credo religioso, independente da sua religião, você já sabe que o nosso trabalho é um trabalho inclusivo. Aqui são todos e todas muito bem-vindas. Vamos aprender o que a Bíblia diz? Vem comigo. O apóstolo Paulo, ao passar por Atenas, aqui registrada no livro de Atos, capítulo 17, eu convido você para meditar comigo. A minha Bíblia traz como título, a partir do versículo 15, Paulo em Atenas e o seu discurso no Areópago. Mas primeiro, o que é? Onde que foi esse discurso do apóstolo Paulo? Eu fui pesquisar, Nós temos que pesquisar, nós temos que estudar para compreender, Porque esta palavra foi escrita em outro contexto, em outra época, Então, o que é um Areópago? É o antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, conhecido pelo senso de justiça e pela integridade. Ele encarregava-se do julgamento de casos religiosos e políticos. Já naquela época, era um conjunto formado de pessoas sábias e por magistrados. Então o apóstolo Paulo, ele passava por Atenas e ele discursou neste tribunal. Aqui no versículo 15, assim diz: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. E eles partiram para Atenas. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Nós vamos aprender com base nesta palavra. Naquele contexto, a cidade já estava entregue à idolatria. E hoje? No que está entregue o nosso país? Quais são os pensamentos? No que está entregue a sua vida, a sua família, a nossa sociedade de um modo geral? Paulo discursou naquele tribunal, no meio de magistrados, e a cidade estava corrompida de idolatrias. Mas vamos para o versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Lembre destas palavras: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós precisamos, eu e você, tomar muito cuidado com isso. Nós estamos depositando a nossa fé em quê? A Bíblia está nos dando esse ensinamento. Essas palavras não são minhas. Amém? Essas palavras estão aqui registradas na Bíblia Sagrada para você que é cristão,
para você que não é, eu convido você para conhecer esse ensinamento, né? A Bíblia nos dá esse respaldo, né? O Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida e a respiração a todas as coisas. Amém? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, o Criador já sabia de tudo. Amém? Ele já criou sabendo de tudo o que iria acontecer. Amém? Mas como eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Eu sempre digo isso, Deus é tão maravilhoso comigo e com você, que Ele nos dá a liberdade da gente fazer as nossas escolhas. Eu e você podemos fazer as nossas escolhas, mas não podemos nunca esquecer. Assim também o apóstolo Paulo diz ao povo de Corinto, eu sempre medito nesta palavra, onde ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, de repente, o que você está fazendo aos seus olhos pode ser lícito, mas trazendo para o crivo das Escrituras Sagradas não é. E eu peço para que você medite nesta palavra, amém? Vamos dar continuidade no versículo 27 do capítulo 17 do livro de Atos. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, o Senhor não está longe de cada um de nós, né? Para que busque ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos compreender e entender que religião é uma coisa. O Deus Criador de tudo que existe, que há, é outra coisa. Nós precisamos compreender e entender se nós não estamos seguindo segmentos religiosos ou seguindo a Deus. Nós precisamos compreender porque as religiões têm seus estatutos, têm suas diretrizes, têm as suas disciplinas, mas existe um Deus que criou tudo. Nós precisamos aprender, é claro, de que é importante a gente ter postura, é interessantíssimo a gente ter disciplina em todas as coisas que a gente for fazer. Mas o que nós estamos seguindo? O templo feito por mãos de homens ou seguindo Deus? Você consegue entender? O que nós estamos seguindo? Templos feitos por mãos de homens ou seguindo Deus? Você consegue compreender? Porque nele vivemos. E nós vivemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, nós não podemos depositar, né, o nosso pensamento e o nosso credo. Olha, veja bem, sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo conta dos tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e com todo o lugar, que se arrependam. Essas palavras foram pregadas por o apóstolo Paulo em Atenas, naquele discurso ali para aqueles magistrados diante daquele tribunal. Por quê? Porque a cidade, né, estava corrompida da idolatria. E você trazendo essa mensagem para nós hoje, o que nós estamos idolatrando? Deus? Ou o ouro, ou a prata? Ou os bens? O que as pessoas hoje idolatram? Você consegue entender? Nós precisamos compreender. Amém? Vamos dar continuidade aqui no versículo 30 mais uma vez. Mas Deus, não tendo tempo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso dou certeza a todos, ressuscitou dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez.
E assim Paulo saiu do meio deles. Ou seja, aquelas pessoas não acreditaram na ressurreição de Jesus, né? E assim hoje continua, o mundo entregue às idolatrias. O mundo entregue, as pessoas colocam seus bens, colocam outros deuses diante do Criador. Mas o que a palavra diz? Veja bem, o que a palavra disse no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, peço para que você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, que se arrependam e se curve diante de um Deus que tudo criou. É claro que eu sou um defensor ferrenho da ciência, da tecnologia, mas existe um Deus que criou tudo. Portanto, eu peço para que você faça uma análise. Qual Deus você está seguindo? O que você segue? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Eu deixo para você meditar. Deixo para você fazer uma reflexão, porque eu não estou aqui na condição de julgador, mas eu estou aqui na condição de pregador para instruir você o melhor caminho para você seguir, conduzindo você a Jesus. A mensagem é clara. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncio agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém? Então, eu não sei onde que você está, não sei em que país você está, não sei qual é o seu credo, não sei qual o que você pensa, mas lembre-se, existe um Deus que criou tudo. Existe um Deus que me conhece e conhece você muito antes da nossa existência. E Ele quer que você o adore e adore somente Ele em espírito e em verdade. Portanto, observe o caminho que você está caminhando, observa o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida e se arrependa e siga os caminhos de Jesus. Deixe essa mensagem para você refletir. Peço para que, se possível, você deixe seu joinha, compartilhe, que você também venha conhecer a nossa comunidade de membros aqui do canal. E agradeço você. Você está de parabéns por ter chegado até aqui e estar ouvindo esse ensinamento. Arrependam-se. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente. Para finalizar, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, Ele bate na porta do seu coração todos os dias. Abra. Deixe Ele fazer morada. Um forte abraço desse seu amigo, desse seu irmão, Edmar Gomes.